Você já ouviu falar em cachorro, né, com ansiedade? Pois é, gente, o quadro pode ser entendido aí como um distúrbio no vínculo emocional do pet com o tutor ligado a traumas do passado ou medos desenvolvidos na criança. O médico veterinário hoje, o João Neto, ele já está aqui para falar sobre esse tema e a gente vai sugar tudo dele, perguntar tudo que a gente puder dele, né, João? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Maurília. Muito obrigada a você também. João, vamos fazer o seguinte, né? Você que está aí do outro ladinho pode também mandar a tua pergunta através do nosso WhatsApp, tá? Você pode mandar áudio ou você pode mandar a pergunta direto. O animal, né, o tempo todo, ele tem esse negócio de ansiedade, assim como a gente. Os seres humanos têm a tal da ansiedade, que é horrível, eu nunca vi. E os animais também são ansiosos, assim como nós? Infelizmente, assim, as condições, né, patológicas também, os animais também sofrem com isso. Então, a ansiedade, né, e hoje mais ainda, como a gente domestica muito melhor nossos pets, então eles precisam muito mais da gente. Então, os distúrbios psíquicos, né, a ansiedade, depressão, a separação, tudo isso também temos relacionados a cães e gatos. Maravilha. Quais são os sinais que eles apresentam quando eles estão ansiosos? Como é que eles ficam? Não existe aquele sintoma que a gente vai dizer, esse cão está com ansiedade, tá? Mas a gente sabe que um cão ansioso é aquele cão que lambe muito as extremidades dos membros, é aquele cão que quando o seu tutor sai de casa, ele tem um comportamento de agressividade, de destruição, tá? Ele se autoflagela, tá? Ele pode até desenvolver algumas questões que a gente tem que entrar com medicações, como, por exemplo, gastrite nervosa, né? Que muita gente tem, né? Por nervosismo e ansiedade, tá? Então, os cães, eles vomitam por a separação do tutor que saiu de casa e ele quer chamar a atenção, vomita, tá? Então, lambe a patinha, fica sem vocaliza, comer também? Fica sem se alimentar. alimentar. Sem se alimentar. Né? Me diz outra coisa. Assim como nós, né, temos um remédio ansiolítico para tomar, os cães, os gatos, os pets, né, todos eles também têm esse remedinho para se acalmar? Também? Sim, a gente pode, né? A gente tem em mãos aí os medicamentos para que nos ajude nessas condições. Mas precisa que o animal ele seja antes avaliado. Então, a automedicação, você começar um tratamento para um paciente que não foi avaliado não é adequado. Sim. Podemos sim fazer uso de alguns ansiolíticos, algumas estratégias comportamentais, né? Então mudar a rotina, conversar com o etologista, que é o profissional responsável em comportamento, tá? Para que a gente use o quanto menos de medicações possíveis. Hoje em dia a gente também tem a tecnologia dos fitoterápicos para a gente reduzir já, né? Aí essa condição de medicações sintéticas, certo? Então assim, para medicação, a gente precisa antes de uma avaliação, mas podemos sim usar dos medicamentos para ajudar com a gente nessas condições. João, a ansiedade ela também desenvolve alguns transtornos, né, em seres humanos. Nos animais é diferente ou não? Isso pode acontecer, tá? Como eu te falei mais cedo, os animais eles deixam, por exemplo, deixa de se alimentar, tá? Vomita, né, sem ter necessidade, assim, não por uma causa aparente, né, mas existe aquele vômito, tá? Feridas pelo corpo, né, então a lambedura excessiva, a autoflagelação, tá? Então existe sim essa condição para eles. Nossa, olha só, gente. Então é uma coisa que não é coisa de brincadeira, não, gente. É grave mesmo o negócio. Isso acontece em todo tipo de pet? Gato, cachorro? Isso. Desde o pequeno ao grande porte? Isso. Como nós domesticamos mais os cães e gatos, a gente vê muito mais frequente nos cães, né? Nos cães, né? Os cães, isso. Os gatos, eles sim, também têm, né, essas condições psíquicas, tá? Mas é diferente, tá? Então, o gatinho, muitas das vezes, ele deixa de urinar, tá? Então, por uma condição de estresse, certo? Então, deixa de se alimentar, tá? Provoca vômitos, né? Então, cães e gatos são, assim, em número maior, tá? Mas eles sentem, né? Seja do pequenininho ao maior. Eles sentem, gente, vocês não têm noção. Eles precisam da gente, né? Eles ficam tristes às vezes. Se você deixa eles começam a ficar tristes. Tem uns que morrem até de tristeza, né? Isso, é uma depressão muito avançada. Principalmente aqueles velhinhos
que já necessitam aí de um auxílio novamente, porque desaprendeu onde vai fazer o cocô, desaprendeu onde vai fazer o xixi, que é a disfunção cognitiva, né? Então, esses pacientes geriátricos, eles precisam muito mais estar perto da gente para que a gente possa dar um auxílio e aí conseguir reduzir os danos em que o sistema nervoso foi envelhecendo, né? Então, a gente tem que reduzir aí o que possa estar causando a ele uma perda de qualidade de vida. O que é que os seus tutores, né, seus donos, podem fazer para que eles não venham a ter tanta ansiedade, para que eles não venham a chegar até num caso de depressão? Uhum. Então, nós temos algumas estratégias, principalmente estratégias de rotina, né? A gente sempre fala que assim, se faz o xixi, se faz o cocô fora de casa, não perca o horário, né? Então, enriquecimento ambiental, principalmente para os gatos e para os cães, né? Fazer da rotina assim uma coisa diária e que seja realmente respeitada, né? Porque quando eles obedecem, eles são muito fiéis, né? Então, se você tem ali uma coisa muito bem planejada, a gente vai aí ter 16, 15 anos sem um paciente que não tenha ainda apresentado nenhum sintoma de disfunção cognitiva, de ansiedade, tá? Então, a rotina, estratégias de enriquecimento ambiental. Hoje nós temos feromônio-terapia, né, que são difusores que a gente coloca na tomada e faz com que o ambiente fique amigável, certo? Ficou em dúvida, não está sabendo o que fazer, precisa sempre de uma orientação veterinária. Maravilha, viu? Muito bom aqui o nosso assunto. Pois não, Janaína? Janaína, tem alguma pergunta aí? Alguém quis fazer alguma pergunta? Tá, bichou aí, né? Enfim, gente, ó, a nossa internet tá meio oscilando, mas aí, você que tá aí em casa, né, gente, espero que tenha, pego aqui algumas dicas, né, do nosso veterinário. Hoje em dia existem muitas doenças também. Vou entrar agora para algumas doenças por ansiedade, né? Que tipo de doenças o nosso pet ele pode vir adquirir também? Outras doenças. Aproveitando o gancho que nós estamos no Outubro Rosa, sim, né? Então eu vou falar um pouco das neoplasias mamárias, né? Então, cadelas e gatas, elas também têm essa condição, tá? Então, a gente precisa sempre estar em proximidade. Então, cadelas que passaram de 8 anos, gatas que passaram dos 8 anos, a gente precisa fazer um check-up anual, né? Então, a gente precisa ir fazer um exame de sangue, fazer um ultrassom, palpar ali, né? Cada quadro mamário para a gente investigar, né? Existem condições hormonais, mas também existem as condições genéticas, né? Que a gente, infelizmente, não tem condições de interferir. É verdade. Né? Então, assim, o quanto mais que a gente fique consciente a respeito da neoplasia mamária, é importante que a gente dê essa orientação para os tutores que sim, pode acontecer, tá? E a gente precisa de uma resolução. Né? Então, ok. Obrigada, viu? Nada. Menino, foi bom demais o nosso papo de hoje. Volte sempre por aqui para a gente sempre estar deixando aí os donos dos pets, né, antenados com as novidades também as informações que é muito importante sobre doenças, sobre tudo. Né? Deixar você que tem pet, deixe a vacina do seu pet em dia, né? Também tem isso que é muito importante. Anualmente precisa daquele acompanhamento. Exatamente, o acompanhamento é fundamental, tá bom? Obrigada, viu, José Neto? Nada. Olha só, vamos